Boa noite a todos. Nós estamos aqui para apresentar um modelo, de um projeto de aula e o tema aqui que será tratado nesse projeto de aula é sobre o renascimento, né? É um tema que é muito importante para a nossa compreensão, de todos os nossos alunos. Nós iremos aqui apresentar, alguns recursos, como a explicação dos objetivos do nosso projeto, a metodologia e a execução dele, como que nós iremos fazer para que possamos demonstrar, isso aos nossos alunos e para que eles possam ter aqui a compreensão, sobre esse tema que é tão importante. Então, nós vamos aqui apresentar alguns detalhes, para os nossos alunos. Essa primeira tela, nos fala a respeito, da cultura grega, sua importância, Então, tudo isso veio à tona aqui nesse momento do Renascimento, onde eles trouxeram, novamente esses conceitos, para a reflexão de cada um. E, posteriormente, nós vemos aqui, os objetivos, do nosso projeto. O objetivo geral dele é compreender o Renascimento como um movimento cultural, científico e artístico europeu do século XIV ao XVI, relacionando com o contexto histórico da transição da Idade Média para a Idade Moderna, com as repercussões na formação do mundo moderno. Então, isso é muito importante, nós temos aqui essa compreensão. Por que que acontece? O Renascimento, a Renascença, o renascentismo, ele iniciou ali na Itália, e aí depois ele se difundiu por toda a Europa, ali no século XIV. E ele faz, o momento dele ali é exatamente o momento onde temos essa transição, da Idade Média para a Idade Moderna. Então ele traz ali consigo várias informações de uma cultura que havia sido anterior à Idade Média, que é conhecida por muitos como a Idade das Trevas. Então tudo isso ficou esquecido ali durante, quase que 1000 anos. E aí o Renascimento ele traz isso. E é importante, nós explicarmos isso, mostrarmos isso para os nossos alunos, para que eles possam ter a compreensão do que aconteceu ali naquele lugar, para que eles possam ter a compreensão da história e entender, tudo que aconteceu ali e ter o entendimento acerca da importância do que é o Renascimento, do que é o Renascimento para cada um de nós. Nós podemos aqui, já pontuar, de uma maneira a esclarecer de uma maneira melhor, o próprio nome, renascimento, Então, o nascimento, quando nasce, tem-se ali o início de alguma coisa. E quando nós estamos aqui falando de renascimento, por quê? Porque era o nascimento de algo que já havia existido anteriormente. Então, é importante, na aula, nós explicarmos isso bem para os nossos alunos, para que eles possam entender, que as coisas que ali foram colocadas, elas já existiam, que era a cultura grego-romana, que ela existiu antes do século V, quando começou a Idade Média. Então, isso é muito importante, nós desenvolvermos, esse senso crítico, em cada um dos nossos alunos, para que eles possam ter a percepção de todos os estágios da história. E nós vamos aqui usando, vários meios para que isso aconteça. Os objetivos, do nosso projeto específicos é identificar os principais valores e características do Renascimento, do renascentismo. Analisar o papel das cidades italianas, da burguesia, do mecenato na produção cultural. Então, quer dizer, os mecenas eram pessoas que eles financiavam ali a cultura, eram pessoas de muitas posses, E eles financiavam ali essas pessoas para que elas pudessem desenvolver, como temos aqui os artistas, sua pintura, sua arte, seu pensamento. Então, esses mecenas, eles adotavam, vamos dizer assim, de certa maneira, essas pessoas, cuidavam delas ali para que elas pudessem estar produzindo ali todo aquele arcabouço de conhecimento, de
artístico, né? Cada um no seu ramo. E também é importante reconhecer figuras importantes do Renascimento nas artes, ciências e filosofia, e estimular a reflexão crítica sobre as transformações culturais e seu impacto até os dias de hoje. Então isso é muito importante porque essa cultura, né, grego-romana, ela foi resgatada aqui nesse momento. Então nós precisamos explicar isso para os nossos alunos de uma maneira bem clara, para que eles entendam que nós tínhamos uma cultura muito forte, né, uma cultura artística, né, uma produção artística muito grande até o século V. Só que isso ficou, né, escondido durante 1000 anos. E aí depois aqui, né, com o Renascimento, né, ela vem à tona novamente. Então se renasceu ali toda aquela produção, né? Então isso é muito importante nós explicarmos isso para os nossos alunos, para que eles nesse projeto aqui de aula, eles tenham um entendimento de como que as coisas se desenvolveram ao longo dos anos e como que ela vem se desenvolvendo até os nossos dias. Então, como as culturas vão se aperfeiçoando, né? Como tudo vai, né, a cada dia mudando e a história ela vai interligando um fato ao outro, montando toda essa nossa história, a nossa história da nossa vida, a história da vida do mundo, de cada uma das pessoas. Também é importante nós vermos aqui a metodologia que nós vamos usar nesse projeto com os nossos alunos. Então, a nossa metodologia será o quê? Serão aulas expositivas com apoio de slides e louça. Iremos fazer também a análise de imagens de obras renascentistas, como a que nós temos aqui ao fundo, né? Pinturas, esculturas, arquitetura. Então, tudo isso mostra para os nossos alunos, de uma maneira visual, o que foi que aconteceu ali. Então, essas gravuras, essas coisas, é muito importante nós levarmos a eles ao entendimento. E hoje, com a internet, com os meios de comunicação, né? Então, isso é muito fácil nós fazermos isso, as projeções, né, os slides, tudo isso mostrando para os nossos alunos, né, o que era esse momento aqui. Também é importante na nossa metodologia fazermos a leitura e interpretação de pequenos textos históricos e filosóficos. Então, através dos textos, né, então nós temos o entendimento acerca dessa história, de como que eram as coisas ali naquele passado, naquele momento. Então, tudo isso é muito importante para que nós possamos levar os nossos alunos a ter um entendimento acerca desse tema. Também é importante a exibição de trechos de vídeos, documentários sobre o Renascimento. Então, as figuras, né, os textos, os vídeos, as histórias, né, os filmes, tudo isso mostra aos nossos alunos as coisas que ali aconteceram. Então, as pessoas estão caracterizadas, né, como é o caso de um filme, por exemplo, a pessoa vê como que era ali o momento, como que eles viviam, como era o sistema de governo, como que era a política. Então, tudo isso é importante, né, para que os nossos alunos eles tenham um entendimento a respeito do tema. Então, quanto mais objetos, quanto mais coisas nós possamos colocar diante da visão de cada um deles, melhor é para que eles possam ter a compreensão a respeito do tema que nós queremos explicar a eles, como é o caso aqui do Renascimento. Também é importante nós termos uma dinâmica em grupo, a criação de um mural com figuras e ideias renascentistas. Então, isso é muito importante porque através delas os nossos alunos vão se identificando. Quer dizer, e aí eles veem coisas que fazemos hoje, veem coisas que estão acontecendo e veem que isso veio se desenvolvendo, isso veio sendo aperfeiçoado ao longo da história. Então, dinâmicas de grupo, criação de mural, isso é muito importante para que os nossos alunos possam ter um pleno conhecimento a respeito do tema aqui abordado. Depois, posteriormente, nós vamos, né, passar aqui a execução da nossa aula. Então, nós vamos executar ela em uma primeira aula, né, com o contexto e as ideias renascentistas. Então, vamos iniciar com a introdução, mostrando aqui, né, a Idade Média para a Idade Moderna. Então, foi nesse momento aqui que nós tivemos a figura do Renascimento. Temos também as características do Renascimento, né? Então, isso é muito importante nós mostrarmos para os nossos alunos, porque antes como que era, né?
Então, nós temos aqui a figura do humanismo, do racionalismo, do antropocentrismo. Então, tudo isso aqui nos remete para a nossa história e para o que estava ali acontecendo. Então, por que que essas coisas vieram com o Renascimento, essas características do Renascimento? Porque elas eram contrárias anteriormente. Por isso que nós sempre dissemos, né, dissemos aos nossos alunos, a história ela está toda interligada. E nós, como professores, nós temos que passar isso para os nossos alunos. Nós temos que passar essas informações a eles para que eles possam estar entendendo o que está acontecendo. Porque não existe em história, né, um tema espaçado sozinho, mas tudo que acontece vem, né, ali sendo explicado pela própria história. Então, o humanismo, né, por quê? Porque antes as pessoas estavam ali totalmente baseadas na fé, né? O racionalismo, porque tudo eram dogmas, era fé, né? Então as coisas eram inquestionáveis. O racionalismo ele leva o homem, né, ao pensamento. Como dizia, né, penso, logo existo, né? Dizia ali o filósofo. Então o homem ele é levado a esse pensamento, a esse raciocínio com relação às coisas. O antropocentrismo, por quê? Porque ele traz o homem a figura central de todas as coisas. E anteriormente não era, né? Era algo divino ali. Então as coisas estavam distantes disso. Então o renascentismo ele traz essas características que é importante nós explicarmos, trazermos os exemplos para os nossos alunos para que eles possam entender bem a respeito do tema. Também é importante nós termos uma discussão guiada que o mundo, né? O que que o mundo na visão, né? O que mudou na visão de mundo? Então, antes nós tínhamos um mundo fechado, a mente das pessoas estavam fechadas. Mas houve aqui o que? O renascimento, quer dizer, nasceu-se novamente, né? Então houve ali o desenvolver, né, do racionalismo, do antropocentrismo, do humanismo, né? Então tudo isso veio para quê? Para poder munir a cada um ali, para que eles pudessem viver essa idade moderna e deixar ali para trás aquela idade média, né? Que ficou esquecida. Até alguns historiadores dizem um período, né, perdido, mas várias coisas ali aconteceram, né? Nós vemos que tudo contribui, né? Mesmo através dos exemplos que não são bons, né? Nós também ali aprendemos com ele. Então, o que mudou na visão de mundo? Quer dizer, muita coisa se mudou. As coisas estavam encobertas, né? E então elas foram aqui, né? Foi lançada uma luz sobre todo esse entendimento. Então, isso é importante nós trazermos, né, como uma primeira aula esse tema. Posteriormente, nós podemos ter uma segunda aula mostrando ali a arte, a ciência e a cultura no Renascimento. A apresentação das obras como de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, né? Podemos falar sobre Galileu Galilei, Nicolau Maquiavel e outros pensadores. Podemos fazer, né, aqui no nosso projeto de aula uma atividade em grupo, mural com imagens e frases do Renascimento, porque isso traz, né, como nós já dissemos anteriormente, uma comunicação visual para os nossos alunos. Isso é muito importante, as figuras, né, as frases, os pensamentos que ali eram colocados, e assim eles vão compreendendo e vão também, né, até mesmo tendo interesse pelo tema. Isso é muito importante, né, para que nós possamos levar o tema não apenas numa explicação para os nossos alunos, mas nos envolver a cada um deles nesse tema, né? Quer dizer, isso é muito importante para a reflexão de cada um de nós. E o fechamento com o debate, né? Esse debate, né? Qual que é o tema dele? O que o Renascimento nos ensina hoje? Então, o debate é bom porque ele é o que? Ele é enriquecedor. Então, ali vale uma troca de informações, um entra com informação, outro entra com outra informação, e assim todos nós vamos sendo enriquecidos ali por todas aquelas informações. Normalmente nós podemos aqui aplicar, né, a avaliação para os nossos alunos, com a participação em discussões e atividades em grupo. Então isso é muito importante, nós fazermos essa avaliação, porque a atividade em grupo, né, ela é enriquecedora para os nossos alunos, uma qualidade na contribuição do mural coletivo também, né? Onde ali cada um entra com o seu conhecimento, né? Com a sua capacidade, e assim
todos aprendem, né, juntos, tudo, né, administrado ali pelo professor. A capacidade de identificação e análise de elementos renascentistas. Então é importante nós desenvolvermos isso nos nossos alunos. Através do nosso projeto de aula, né, é importante nós falarmos isso. Nós precisamos desenvolver em nossos alunos essa capacidade, né, de análise de elementos, quer dizer, né, como que era essa cultura, isso aqui era renascentista ou não era, né? Então, quando se estanca ali tudo pela fé, quer dizer, isso não é racionalista, né? Então, o racionalismo ele vem com o renascentismo, é onde leva-se para a razão, quer dizer, as coisas precisam ser explicadas. Não é só a pessoa chegar e dizer, né? Aí isso é de tal maneira. E nossos alunos, nós precisamos desenvolver neles esse pensamento crítico a respeito das coisas. Eles precisam estar preocupados também com isso, né? Eles precisam estar envolvidos nisso. Eles não podem estar apáticos a tudo isso, porque isso é importante para a nossa vida. Nós entendemos a história e nós vemos o que aconteceu, o que está acontecendo conosco e o que é importante continuar a acontecer, né? E também o que é importante nós corrigirmos, né, em nosso trajeto. Então, nós precisamos desenvolver em nossos alunos a capacidade de identificação, né, para que eles possam entender o que está acontecendo. Então, a avaliação é importante para isso, né? Não é só para uma aplicação de uma nota, né? Mas é importante nós vermos o seguinte: o nosso aluno ele aprendeu aquele tema, então o nosso projeto é tudo isso. Porque não adianta eu elaborar um projeto grandioso e tudo e os alunos não aprenderem, né? Eu preciso ter essa percepção, né? Que eles aprenderam a respeito do tema. E isso é importante para nós. Também vamos ver aqui os recursos, né, didáticos que serão usados nesse projeto, né? Nesse projeto de aula, que são os slides, né? Como os que estamos aqui passando, imagens, vídeos, textos históricos e filosóficos adaptados, também cartolinas, revistas, impressões para a montagem do mural, né? Podemos mostrar textos, né? Mostrar vídeos, como falamos aqui, mostrando para eles como que era a cultura daquela época ali. Então, tudo isso, né, enriquece o nosso aluno, tudo isso é importante para o nosso projeto, porque através de todos esses meios que estamos aqui apresentando, então, ao final, o nosso aluno irá compreender o que aconteceu. Então, isso aqui é o nosso objetivo, é desenvolver esse projeto, né? E ao final ele entender, né? Não, eu entendi o que é o Renascimento, né? Eu entendi a contribuição, eu entendi o legado dele para a nossa sociedade. Então, tudo isso é muito importante. Nós vimos descrevendo isso, né? E colocando isso, né, para cada um dos nossos alunos como um fato importante. Posteriormente, também temos aqui, né, as nossas referências bibliográficas, que foram alguns textos que utilizamos para a elaboração desse projeto de aula. Então, gostaríamos de deixar aqui a nossa gratidão a cada um e esperamos poder ter contribuído, né, de alguma maneira para cada um que assistir esse vídeo e com esse projeto, né, de aula sobre o Renascimento. Renascimento, né, que começou com homens como que nós estamos aqui apresentando nesse slide, né, chamado Leonardo da Vinci, um homem, né, que viveu à frente do seu tempo, né, isso é muito importante nós termos essa compreensão. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite.